Amados irmãos, nós estamos com nosso estudo para os nossos irmãos que hoje estão vindo pela primeira vez, esta família que é muito bem-vinda entre nós, e a todos que nos visitam, aqueles que nos acompanham na internet, sempre temos irmãos nos acompanhando. Nós estamos continuando com o nosso estudo, hoje o cristão diante do segundo mandamento. O tema geral é o cristão diante dos 10 mandamentos. Hoje estaremos estudando o segundo mandamento do texto que temos diante de nós. O segundo mandamento. Aqui nós temos o segundo mandamento, onde o Senhor diz: escreveu nas tábuas de pedra: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, os irmãos, percebem que o segundo mandamento, ele não é tão curto quanto o primeiro. O primeiro mandamento, em poucas palavras, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. No segundo mandamento, o Senhor expande mais essa ideia, a sua vontade, a sua determinação em relação à idolatria. Então, o texto sagrado, no segundo mandamento, é este que temos diante de nós. Vamos avançar. O propósito do segundo mandamento. O primeiro mandamento, que nós já tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, lida com o que nós adoramos. Quem é que nós adoramos, irmãos? Nós adoramos a Deus. Deus é o alvo da nossa adoração. Não foi o homem que estabeleceu isso, foi o próprio Deus. Deus, na sua soberania, estabeleceu este critério. Ele estabeleceu esta ordem de o homem adorar a Ele e somente a Ele. Por que é que Deus quer que o homem adore apenas a Ele? Será que Ele é egoísta em não querer que outros também sejam adorados? Será que Ele é egocêntrico? É autocentralizado na pessoa dele? Não, nada disso. Deus requer adoração única e exclusivamente a Ele, porque foi Ele quem criou todas as coisas e todos os seres vivos, desde a mais pequena ameba, que só pode ser vista através do microscópio, a o ser humano, que é esta máquina, podemos assim usar a expressão, complexa, que a medicina, desde que mundo é mundo, vem estudando, e ainda hoje não entendeu completamente o corpo humano. A mente, que está representada, ou está contida no cérebro, é algo tão complexo que a ciência, especialmente a neurociência, diz que só conhece menos de 5% do que é a mente humana, menos de 5%. Então, o ser humano realmente é complexo. Então, este ser complexo, fantástico que somos nós, com toda a beleza que alguns até detêm, com toda a inteligência e a sapiência que possuem muitos, não é digno de ser adorado. Não somos dignos de ser adorados. Por quê, pastor? Porque nós somos criaturas.
E as criaturas foram criadas não para serem adoradas, mas para adorar. Diga, para adorar. Amém. Mas infelizmente, irmãos, o nosso adversário, quem é o adversário do crente? Satanás, o diabo. E não somente adversário, e ele não é somente adversário nosso, mas acima de tudo é adversário do Senhor. Ele incutiu na mente humana desde o princípio que o ser humano também pode ser adorado. E enganou os nossos primeiros pais, e a partir daquele engano que aconteceu lá no Éden, o homem vem buscando adoração da sua pessoa, procura ser adorado, gosta de ser adorado. Glória a Deus, e nós vamos ver isto mais adiante. Então, o primeiro mandamento, que estudamos a semana passada, ele lida com o que nós adoramos, que é Deus. Deus é o alvo da nossa adoração. Já o segundo mandamento, que é esse que estamos estudando hoje, ele abrange a maneira, veja que eu sublinhei aqui a palavra maneira, abrange a maneira de como nós o adoramos. E nós vamos ver, igreja, que maneira é essa? Que Deus, foi Ele que estabeleceu em sua palavra, que maneira é essa que Ele requer que nós o adoremos? O segundo mandamento, aqui no ponto seguinte, o segundo mandamento estabelece o quê? Estabelece o quê? A forma. Se lá no primeiro tópico nós vimos que o segundo mandamento abrange a maneira de como nós o adoramos, neste segundo tópico nós colocamos que o segundo mandamento estabelece a forma como o Senhor deve ser adorado, com a proibição de se fazer ídolos ou imagem dele. Por mais bem intencionada que a pessoa seja, e faça uma imagem da divindade, uma imagem visível, palpável, tangível, essa divindade ou essa imagem não pode ser adorada, mesmo que se diga, não, isso aqui representa Deus, não pode ser adorado. Deus não aceita isso. Glória a Deus. No terceiro tópico, nós vemos que o segundo mandamento não tem nada a ver com representações artísticas, como, por exemplo, algumas peças do tabernáculo. Eu já vi pessoas do alto da sua ignorância bíblica e espiritual dizerem assim, colocar uma foto na parede, a foto do pai, da mãe, do filho, na parede, isso é idolatria. Um biscuit daquele que se compra na rua, forma de peixe, forma de água, para colocar lá na estante, isso é idolatria. Não pode, não. Não, não. O segundo mandamento não envolve esses aspectos. Não tem nada a ver com peças de ornamentação ou até mesmo a foto de alguém. Por quê? Porque não são objetos que são feitos para ser adorados, são feitos para ornamentar. Eu conheci um presbítero no interior, ainda hoje ele é vivo, mora em São Paulo, que ele ensinava na congregação dele dirigia, que era idolatria, colocar uma foto na parede, ter um objeto de adorno na estante e tudo mais. Ele ensinava isso mesmo. E gerava conflito com os irmãos da congregação, porque ele exigia que os irmãos tirassem fotos dos parentes, objetos de ornamentação, jogassem fora, tudo era idolatria, segundo o entendimento limitado e equivocado daquele presbítero. O objeto, qualquer feitura do homem, qualquer imagem feita pela mão do homem, só se torna objeto de idolatria se foi feito para adorar. Aí sim, se a pessoa coloca um objeto dentro de casa, ou até mesmo uma foto de alguém, e se encurva diante daquela foto, e presta reverência diante daquele objeto, e faz preces e orações, aí sim, é objeto de idolatria. Não pode. Mas você ter a foto de alguém, um parente seu,
um filho, um pai que já morreu, uma mãe, para você ali lembrar-se, honrar a foto daquela pessoa, não é nada demais. Tem um objeto. Agora, não é todo objeto que o crente deve trazer para dentro de casa, mesmo se for para ornamentação. Lá no comércio vende um velho barrigudo, da barriga esparramada, careca, que o povo chama de Buda. Cuidado não dizer outro nome. É Buda, B-U-D-A, Buda. Buda, ele é o patrono de uma religião conhecidíssima lá no Oriente e que já chegou no Brasil há um bom tempo atrás, que é o budismo. Então, tem uma crença, tem uma lenda em torno da imagem do Buda, que se colocá-lo dentro de casa, ele atrai energias positivas, coisas boas virão para dentro de casa. Irmãos, quem crê num negócio desse, leva feitiçaria para dentro da sua casa. Não tenha dúvida disso. Certo? Tenha cuidado também. Por exemplo, outro objeto, outra peça de ornamentação, o elefante. O elefante. E a pessoa diz assim, olha, bote o elefante, mas bote ele virado para trás. Para trás, com a traseira para trás, porque ele atrai sorte. É bom. E não é que tem crente ingênuo, desconhecedor da palavra de Deus, que compra o tal do elefante e bota para lá, na posição que recomendaram. E eu não sei se vocês sabem, mas o elefante é um deus, é símbolo de um deus hindu, chamado Shiva, que é do tronco para cima elefante e do tronco para baixo homem. Shiva. Aí o crente vai, compra um elefante, bota lá na estante, com a traseira para trás, né? ou para frente, digo, para trazer boa sorte. Traz demônio para dentro de sua casa, irmão. Leva demônio. Ah, pastor, eu tenho um lá. Jogue. Quebre. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem outro objeto que alguém pode até pensar que não tem nada demais. É a tal da mão de figa. Já viram a figa? Bota lá em cima da geladeira, bota lá na estante, logo na sala de entrada, que é para coisa ruim. Aí essa já tem um objetivo diferente. É para coisa ruim não entrar. Ô, irmãos, será que um objeto feito pela mão humana tem o poder de evitar que coisas ruins, coisas maléficas, entrem na casa de uma pessoa? Me responda, sim ou não? Obviamente que não. Glória a Deus. Quem é que protege a casa de quem serve a Deus, irmãos? O Senhor, o nosso Deus. A Bíblia chega a dizer, lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E não precisa você pegar sua Bíblia e botar ela aberta lá no Salmo, como se fosse também um talismã ou um patuá para espantar as coisas ruins. Não, senhor. Precisa não. Pegar a Bíblia e deixar aberta lá no Salmo 91, como se aquilo também fosse um patuá, um talismã, uma peça mágica que espanta as coisas ruins. Não. A palavra tem que estar no coração. A palavra tem que estar onde, igreja? No coração. Crente não precisa de figa, não precisa da fita do Senhor do Bonfim. Tem gente que vai a Salvador e lá nas igrejas católicas é um sincretismo religioso terrível, uma mistura de espiritismo e culto afro brasileiro com o catolicismo. E lá nas portas das igrejas históricas de Salvador, todo mundo que já foi lá sabe disso, vende fitas de multiforme cores, não é? Com uma mensagenzinha lá do Senhor do Bonfim. E tem gente que compra, amarra 5, 10, 15 no braço
E só pode tirar depois que envelhecer e ela mesmo cair, pocar por ela mesma e o vento levar. Glória a Jesus. Há anos atrás eu fui com um grupo de irmãos de uma igreja que trabalhei para Salvador. Fomos de ônibus, colocamos um ônibus e fomos. Passar um final de semana descansando, passeando. E fomos ao mercado lá do Pelourinho, Mercado Central, e eu me arrependi. Porque aquilo não é mercado, irmão. Me desculpe quem estiver me ouvindo e for de Salvador. Não é um mercado digno de um crente entrar. É feitiçaria. Todas as imagens do candomblé e da macumba lá para ser vendido. E eu disse aos irmãos, não comprem nada aqui. Absolutamente nada. Nem o tal do acarajé de lá, que é muito famoso, os irmãos não compram nada. Nada que os irmãos não compram. Nós vamos olhar isso aqui rapidinho e sair, porque eu já entendi tudo o que isso aqui é. Entendeu, irmãos? Então, amados irmãos, este segundo mandamento não diz respeito às representações artísticas. Por exemplo, se dissesse algumas peças do tabernáculo eram objeto de idolatria. O próprio Deus mandou fazer. A arca com 2 querubins que são anjos, né? Aquilo tudo com um significado simbólico. Não tinha nada de adoração. Lá na frente Deus mandou fazer uma serpente de bronze para os que fossem picados, olhassem para ela e escapassem da morte. Séculos depois aquela serpente ainda existia, deram o nome a ela, colocaram o nome dela Neustã e passaram a adorá-la. Deus mandou destruí-la. Destrói isso aí, certo? Então não podemos ser radicais na interpretação do segundo mandamento, que proíbe fazer imagens de escultura para serem adoradas. Entendido, irmãos? Amém? E aqui o último tópico diz que a proibição está mais relacionada ao uso das imagens e ao poder representado por elas no sentido de serem adoradas. Certo? A proibição está ligada a essa questão de fazer imagem para adorar, fazer imagem para adorar. Lá no Salmo 115, que menciono aí, no slide, o irmão em casa pode ver quanto Deus, neste Salmo, é contrário à imagem de escultura, e ele apresenta as razões pelas quais ele é contrário à imagem de escultura. Lá se diz que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não. Têm boca, mas não. Têm mãos, mas não. Têm pés, mas não. São ídolos mortos. Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, o ídolo nada é. O que é ídolo? Ídolo é um material, ou de barro, ou de gesso, ou de madeira, ou de pedra, ou de ferro, ou seja lá outro metal qualquer, que foi trabalhado pela mão do homem. E que as pessoas, por desconhecerem o Deus vivo e verdadeiro, atribuíram e atribuem a esses ídolos feitos pela mão do homem poderes que eles não possuem, porque eles são mortos. Atribui a eles valores que eles não possuem. Por quê? Porque são mortos. E nada mais do que isso, irmãos. Entendido, igreja? Amém. Graças a Deus por isso. Vamos seguir. Qual é a pergunta ali? O que proíbe o segundo mandamento? Leiam aí para mim, por favor. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança em céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém. Quer que então o segundo mandamento proíbe a idolatria. O que é que Deus diz aí no texto? Que não se pode fazer imagem de escultura. Imagem de escultura é aquilo que o homem esculpe na pedra, no barro,
na madeira, no metal, no papel, certo? E imagem de escultura. Também não pode fazer nenhuma semelhança do que há no céu, nem do que há embaixo na terra, nem do que há de semelhante no mar. Nada, nada absolutamente pode ser feito pela mão humana para ser adorado. É isso que o segundo mandamento proíbe. Glória a Deus. Então, no slide que os irmãos têm diante de vocês, nós colocamos os ídolos não devem ser o quê? Os ídolos não devem ser o quê, irmãos? Adorados. Leiam, por favor, o texto sagrado. Perceba, irmãos, que diante da proibição do segundo mandamento a fazer ídolo, Deus também acrescentou que não pode haver adoração aos ídolos. Quando o Senhor diz, não te encurvarás a elas, nem as servirás, Ele está dizendo assim, você não pode adorar os ídolos. Não pode adorar os ídolos. Não pode. Não pode ter devoção aos ídolos. Não pode ter devoção aos ídolos. Antes de eu ser crente, eu era devoto de São Benedito. São Benedito, mas não é esse não. Que esse é branquinho, de lá é pretinho. Eu era devoto de Santa Pelônia. De Santa não sei o quê. Meu nome é em homenagem a Santa Fulana de Tal. Isto era antes de você ser crente, porque você vivia nas trevas do pecado e você entendia na sua ignorância espiritual que aquela imagem de escultura era algo realmente valioso e até representava Deus. Mas agora, como crente, quem é crente aqui? Levante a mão. Agora, como crente, você está sendo esclarecido pela palavra do Senhor, que fazer ídolo, ou buscar um ídolo para dentro da sua casa e adorá-lo, ou ir para um lugar de adoração desses ídolos, é pecado. É afrontar a Deus, é você transferir a glória que a Ele, ao Senhor, pertence para um ídolo morto, que nada é, como diz Paulo. Então, quando o Senhor diz, não te encurvarás a elas, veja que a expressão, a palavra encurvar-se, refere-se a uma atitude de reverência. De reverência. O indivíduo chega diante do ídolo e se curva, até se ajoelha diante daquele ídolo. E a palavra de Deus no segundo mandamento é clara, proibindo fazer o ídolo e também proibindo a adoração ao ídolo. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. Diga amém, irmão. Amém. Nem as servirás. Pastor, mas minha bisavó deu para minha avó, que deu para minha mãe, que me deu uma medalhinha de Santa Fulana de Tal, de Santo Fulano de Tal, e ela está lá guardada. Isso é idolatria. Isso é você reverenciar a um ídolo. Reverenciar um ídolo, e você, se fizer isto, está fazendo ainda como crente, você está em falta diante do Senhor. Acende no seu coração o propósito de tirar essa idolatria de dentro da sua casa e jogar fora, jogá-la bem longe, amém, irmão? Amém. Agora, se você mora dentro
se na sua casa, na casa que você mora, tem algumas pessoas que não são crentes, e eles lá têm alguns ídolos, deles, não mexa. Não mexa. Seu marido não é crente, sua mulher não é crente, seu pai não é crente, ou seus pais, seu filho não é crente, tem lá uma imagem que é de devoção da pessoa que mora lá na sua casa. Não chegue hoje lá, tirando tudo e jogando fora, nada disso. Nem dizendo que aquilo é idolatria, que é pecado, não. Você, como crente, suporta ouvir essa doutrina, até porque você não crê mais na idolatria, mas o ímpio lá não, ele vai ficar afrontado. Ele vai se sentir ofendido se você tocar no ídolo dele. Deixa lá, deixa lá. O que é que você tem que fazer? Orar para Jesus salvá-lo. O que é que você tem que fazer? Pregar o evangelho, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Não tem que falar do ídolo. O ídolo é para uma outra etapa, quando ele se converter. Amém, irmão? Nem precisa você chegar em casa hoje dizendo: olha, hoje lá na igreja eu aprendi que esses negócios aqui que você tem em casa, meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, certo? Isso aqui é pecado e tal. Não precisa isso. Chega em casa como se nada você tivesse ouvido, no sentido de passar para outra pessoa. Quando a tal pessoa se converter, aí você diz para ela: você não pode ter mais isso, que isso aqui é pecado. Aí você vai lá nos 10 mandamentos e mostra que é pecado. Amém? Amém, irmãos? Porque tem pessoas que ao invés de pregar o evangelho, vai pregar contra a idolatria, contra os ídolos. Não, prega o evangelho, irmão. Prega Jesus. Jesus é o libertador. Amém, irmão? Eu me lembro da experiência do pastor Manuel Pereira Lima, quando ele era novo crente. Ele aceitou Jesus, mas a irmã Jovita, a esposa dele, demorou uns dias, depois ela aceitou, e ela continuou com o rosário, usando o rosário. E ele, novo crente, ficou inquieto, ficou inconformado com aquilo, e era uma briga com a mulher todos os dias para ela tirar, e ela não tirava, porque ela não tinha saído ainda do coração dela. Não tinha saído do coração dela ainda. Então ele procurou o pastor e disse: pastor, eu sou crente, mas minha mulher não é crente não. O pastor perguntou-lhe: por que sua esposa não é crente, irmão? Porque ela ainda está usando o rosário. O pastor disse para ele: deixa o rosário dela lá. Mas ela não é crente, pastor? Ela não disse que é crente. Ela é crente, mas Jesus ainda não iluminou a mente dela, ela não entendeu que aquilo é idolatria. Fique só orando, irmão, que Jesus vai libertá-la. E ele obedeceu o pastor, ficou orando, e uma certa noite, dias depois, a irmã Jovita, dormindo, sonhou que tinha uma cobra enroscada no pescoço dela. E no sonho ela foi arrancar a cobra do pescoço. Quando ela acordou, estava com o rosário, só o cordão, porque as contas já tinham tudo caído fora, certo? O cordão na mão. Aí o Espírito Santo esclareceu a ela. Ela chegou a uma conclusão: eu já sei, a cobra é o rosário, que ainda eu estou trazia ele comigo, e crente não usa rosário. Pronto, saiu do pescoço e saiu do coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. E aí o Senhor diz por quê? Porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus falando para o povo, sou Deus o quê, irmãos? Sou Deus zeloso. Por causa do zelo divino, muita gente até já morreu no passado. Zelo. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, se uma família em suas gerações persiste em desobedecer a Deus, principalmente na idolatria, Deus visita aquela família com castigo, com punição. Mas se aquela família se converte ao Senhor e tira a idolatria do meio, então aí vem a parte final do versículo, né? E faço misericórdia em milhares aos que e guardam os meus mandamentos. Amém, irmãos? Mas o que é idolatria?
O que é idolatria? Nós já vimos o que é idolatria. Vamos ver apenas alguns detalhes relacionados à idolatria. Leiam ali, por favor. Então, idolatria é isso aí. Esse é um dos significados da palavra idolatria. Todas as imagens, esculturas ou quaisquer outras inovações que têm por objetivo tornar o culto mais atraente pelo seu visual. Então, um culto traz a imagem de fulano, a imagem de cicrano, né? Traz a cruz de não sei de quem e bota lá e tal, e o povo chega e se encurva e adora, e tem deles que beija e outros que se benzem várias vezes. Isso é idolatria, certo? Não se pode seguir por esse caminho. Leiam ali também. Então, por exemplo, outro exemplo de idolatria, utilizar no culto qualquer representação do que há em cima nos céus. Por exemplo, a imagem de Cristo ou dos anjos, a imagem do Senhor Jesus. Não, fazer o Senhor Jesus e trazer para o culto. Aqui no culto, claro, não é o culto evangélico, que está se referindo a um culto idólatra. Culto idólatra. Você sabe onde é o culto, onde acontece o culto idólatra. Você sabe que muitos já foram de lá, como eu também já fui. Certo? Trazer a imagem de Cristo ou dos anjos para serem adorados. Não pode, isso é idolatria. Nem levar para dentro de casa. Eu ganhei no meu aniversário de uma comadre minha uma imagem tão bonita de Jesus, lá um quadro lindo, é uma beleza. Ela trouxe não sei de onde. Você recebe por educação, quando sua comadre, se aqui crente ainda pode ter comadre e compadre, sair, você pega aquilo e quebra sem ninguém ver para não escandalizar. Se um dia a comadre voltar, cadê a imagem? Se perdeu, se quebrou, tal, etc. E sai por ali afora para não escandalizar a pessoa. Certo? Ok, irmão? Se você guardar, não, mas é linda demais. E se for de ouro, pastor Imagem? Se for de ouro, você leva para o ourivo derrete o ouro e você vende no banco. Tá certo assim? Glória a Jesus. Vamos lá, leiam aí. E isso também é idolatria. A semelhança do que há embaixo na terra. Se não pode fazer nada do que existe no céu, representações do que há no céu, também não pode fazer representações do que há na terra. E aqui nós colocamos, por exemplo, a imagem dos apóstolos. Ou, por exemplo, dos mártires, aqueles cristãos primitivos que morreram. Não é? Ou dos santos, de pessoas que deram testemunho de santidade. Seja o santo que foi. Nossa Senhora, a mãe do Salvador. Eu vou botar a imagem dela. Não pode. É pecado. Certo? Ou a imagem de amuletos, como eu falei, da figa, certo? Do Buda, do elefante. Mas também tem coisas que não é feita pelas mãos humanas, é da natureza, mas que tem significado idolátrico e até místico. Por exemplo, o pinhão roxo. O pinhão roxo é uma árvore, é uma planta da natureza. Em si, não tem nenhum mal você pegar um pé de pinhão roxo, plantar no seu jardim, plantar numa caqueira, não tem problema. É uma árvore, uma planta da natureza. Feita por quem, irmãos? Feita por quem, irmãos? Pelo Senhor. Mas se você pega um pé de pinhão roxo e diz aqui, eu vou botar dentro de casa para afastar olho gordo, mal olhado, quebrando, não sei o que, aí eu não lhe aconselho colocar não, irmão. Me disseram que o pé de comigo ninguém pode, é primeira.
Você pode ter um pé de comigo ninguém pode. Foi um nome que deram, nome popular. Todas as plantas têm nomes científicos, mas os nomes populares são muitos. Um pé de comigo ninguém pode. É uma planta belíssima, que ornamenta bem uma casa, principalmente quando ela está grande, frondosa, fica bonito. Mas se você leva para dentro de sua casa um pé de comigo ninguém pode, com fins espirituais, aqui é para ninguém mexer comigo. Não leve não. Isso é idolatria. Ou a espada de São Jorge. Não, porque a espada do crente é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, amém, irmão? Glória a Jesus. Vocês estão gostando desse estudo, irmãos? Amém. Amém. Vocês não sabem o preço que eu pago para preparar isso aqui, viu, irmão? Isso é muito trabalho. Não é um trabalho só de colocar na tela, não. É o trabalho de orar, de pesquisar, de meditar, de pensar no que pode ser útil para vocês. Vocês estão comendo aqui, vocês estão como num restaurante, que vocês chegam num restaurante e está a mesa farta para vocês comerem à vontade. É mais ou menos assim o estudo. Vamos lá. Amém. Vamos ver se obedece aqui. Ah, resolveu obedecer. Leiam. O segundo mandamento também proíbe fazer semelhança do que há nas águas debaixo da terra, ou seja, no mar, no rio, nos mares, né? Porque nós temos 7 oceanos, nos rios, né? Aí, Satanás, que distorce tudo o que Deus faz, ele inventou a tal da rainha do mar. Quem é a rainha do mar? Iemanjá. É uma moça bonita. Não é assim? Uma moça bonita que caminha por sobre as águas do mar. O manto dela representa as águas do mar. Mas você sabe que a Iemanjá é um demônio? Que lá no candomblé baixa nos servos do maligno e faz estrago lá. Aí a mesma Iemanjá, que é cultuada como orixá nos terreiros de candomblé, é a mesma Senhora da Conceição cultuada nos cultos católicos. Você sabia disso? A mesma coisa. O que se chama Iemanjá no culto do candomblé, no culto católico, é a Senhora da Conceição. Senhora da Conceição. Certo? Então não se pode fazer nada que também esteja ligado à natureza, ou à natureza em geral, para ser objeto de idolatria. Portanto, eu recomendo mais uma vez, tenha cuidado com o que você ganha. Alguém vai lá no Santo Juazeiro e traz de lá uma raspadura para você. Raspadura ou rapadura? Eu sei lá. Traz lá aquela barra dura, né, doce, chamam de rapadura. Rapadura, raspadura, sei lá. Olha aqui que eu trouxe para você lá do Santo Juazeiro. Você recebe, agradece. Quando a pessoa der as costas, você coloca na lata do lixo. Você entendeu, irmão? Mas nem um pedacinho, pastor. Nem um pedacinho. Nem uma lambidinha, pastor. Nem uma lambidinha. Joga fora. Joga fora. O que é que tem que fazer, irmão? Joga fora. Joga fora. Nada de idolatria dentro da sua vida, nada de idolatria na sua casa, nada de idolatria no seu viver. Amém? Glória a Jesus. Então vamos seguir. Vamos ver agora mais outro detalhe a respeito do segundo mandamento. Saiba a diferença entre o quê? A idolatria. Essa palavra vem de onde? Do grego eidolon, que se traduz por ídolo, e latreuem, que se traduz por adorar, isto é, adorar ou venerar um ídolo ou imagem de escultura. Isso é idolatria. Quer dizer que eu não posso idolatrar a Deus? Não. Você não pode idolatrar a Deus porque Deus não é um ídolo.
Idolatria está ligada a ídolo. Tem tudo a ver com ídolo. Para Deus é diferente. Glória a Jesus. Para Deus é o que, irmãos? Adoração. Adoração é uma palavra procedente do latim. É interessante, no Novo Testamento não tem a palavra adoração. Tem a palavra adorar, mas não tem adoração. Essa palavra, portanto, ela é do latim, adorationem, que se refere à veneração elevada que se presta a quem, irmãos? A Deus, reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo. Lá no Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e o que neles há. Amém? Reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo, o governo moral e a força de seus decretos. Em hebraico temos a palavra sanhan e em grego proskineo. Ambos os termos enfatizam o ato de prostração e reverência. É aquilo que nós dissemos logo no início do estudo, a forma. Qual é a forma de adorar a Deus? Em reverência, em prostração diante dele. Não precisa você estar diante de uma figura de Deus, de uma imagem de Cristo, para se prostrar, não. Você se prostra, não é necessariamente se prostrar no físico, mas se prostrar no espírito. Amém, irmãos? Prostrar-se diante do Senhor, sentado aí, andando na rua, em casa trabalhando, fazendo serviços domésticos, na empresa, na repartição, na faculdade, na escola, dirigindo, dormindo. Você se prostra em atitude de oração ao Senhor, e o Senhor receberá. Não tem coisa melhor do que o crente se prostrar diante do Senhor. Não tem. Sentir que está diante do Rei do Universo. Isto pode ser em casa, na rua, dentro do ônibus, em qualquer lugar. Você pode até ir dentro de um coletivo apertado, sendo supapado para lá e para cá, mas ali contrito com Deus, em adoração a Ele. Eu me lembro quando eu era um novo crente, eu fazia o ensino médio, estudando, e uma noite, eu estudava à noite, aula de matemática. A turma toda calada para assimilar o assunto que o professor estava explicando no quadro. Se caísse um alfinete, todo mundo ouvia. E eu estava onde? Na matemática, não. Foram os dias que antecederam o batismo, o meu batismo com o Espírito Santo. Eu estava buscando intensamente o batismo com o Espírito Santo. Até pelas ruas eu andava de olhos fechados, sujeito a cair, orando e pedindo ao Senhor para me batizar com o Espírito Santo. Aula de matemática, todo mundo prestando atenção na explicação do professor, e eu com a mente ligada no céu. Eu estava ali adorando a Deus. Irmãos, e sem eu querer, e sem eu pensar, e sem eu planejar, eu disse bem alto: glória a Deus! O povo, os colegas se despertaram assim, o professor olhou para trás, ele era meio ateu, e não disse nada. Eu procurei terra nos pés, fiquei um pouco acanhado, mas aquele glória a Deus, irmão, saiu do fundo da minha. Isso é prostração, isso é adoração, isso é quebrantar-se diante de Deus, irmão. Amém? Você pode estar dentro de uma grande catedral, ou lá dentro de uma mata, perdido. Lá você adora a Deus, lá na beira de um rio, lá dentro do mar, você adora o Senhor. Glória seja dada a Ele, glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, isto significa, você está vendo aí a diferença entre idolatria e adoração. Idolatria é com os ídolos, é idolatrar ídolos, é prestar culto a ídolo. Adoração não. Adoração é prostrar-se diante de Deus, o Rei do Universo, o nosso Salvador, o nosso Criador, aquele que tem nos sustentado com a sua poderosa mão. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos lá.
Leiam aí, por favor. A quem nós só devemos adorar, irmãos? A Deus. Leiam aí de novo o texto. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. O que diz a Bíblia sobre a adoração a Deus? Leiam. É Deus que está falando na sua palavra. Eu sou o Senhor. Quer dizer, só tem um Senhor. Amém, irmãos? Só um. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. No hebraico, Yahvé. Amém? No grego, Kyrios. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória. Quem é que tem glória, irmãos? Só quem tem glória é Deus. É por isso que o crente diz: glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tem espaço para você glorificar a outro personagem. Se você glorificar é porque você ainda não tirou do coração. Pode ter tirado da parede, pode ter tirado do pescoço, mas do coração ainda não saiu. Só se glorifica a Deus, aqui, ali e além. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Deus não dá sua glória a ninguém. Nem o meu louvor, aquilo que a gente louva. As imagens de esculturas. Deus não jamais dará. Vamos lá. Glória a Jesus. Vamos ver se vem. Leiam aí. Pronto. Palavras de Jesus. Palavras do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não tem como você servir a dois senhores, só o Senhor teu Deus. Amém? Vamos lá. Então toquei, ótimo, ok. Como é que diz? Adora. Isso foi palavra de um anjo, viu? O anjo disse para João lá no Apocalipse, diante das grandezas das revelações, João se prostrou diante do anjo. João diz: levante-se, eu sou conservo teu, adora a Deus. Vamos lá, de novo, duas vezes. Adora a quem? A Deus. Amém. Vamos adiante. Leiam. Amém. Deus é o quê? Espírito. Calma. Não deixe sua mente criar significados para essa afirmação. Deus é Espírito porque Deus não é homem. Isto é, Ele não tem forma física, matéria física. Mas Deus tem forma como ser espiritual. A Bíblia fala na forma de Deus e até dá a Ele as mesmas características físicas que o ser humano tem. E há estudiosos teólogos que dizem que a forma da aparência de Deus é a mesma forma humana, porque dizem ele que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como ele é, nós não podemos muito entrar no mérito, porque
não sabemos com propriedade acerca disso. Apenas sabemos que Deus é Espírito, conforme o próprio Jesus diz aqui em João 3,17. E importa que os que o adorem em Espírito e em... O que significa adorar a Deus em Espírito e verdade? Você já parou para perguntar? Eu coloquei aqui, e esse slide não está aí. Adorar a Deus em Espírito e verdade é adorar sentindo comunhão com Ele. Adorar a Deus em Espírito e verdade é adorar sentindo o quê? Comunhão com... Como é que você vai adorar a Deus se você não tiver comunhão com Ele? Como é? Como é que você vai adorar a Deus se você não tem comunhão com Ele? Precisa ter comunhão com Ele. É por isso que o ímpio, o pecador lá no mundo, que não tem comunhão com Deus, mas sente necessidade de adorar alguma coisa, algum ser superior, então ele adora os ídolos. Porque ele vê, ele toca, ele carrega no braço, ele carrega no andor, ele carrega pendurado no pescoço. Carrega em vários lugares. Ele tem, o ser humano é essencialmente religioso, ele precisa de um ser superior a ele, quando ele não conhece o Deus, o qual a Bíblia fala e apresenta, então ele vai adorar o ídolo, ele vai adorar como os índios, o trovão, as águas, as árvores, não é? Os animais e assim sucessivamente. Mas você conhece a Deus. Quem é que você conhece? Pergunte para a pessoa que está aí pertinho de você, ei, se acorde, diga assim, ei, se acorde. Você já conhece a Deus? Glória a Jesus. Mas não tinha ninguém dormindo não. Aleluia. Se conhece a Deus, então adore a Deus. Tem até um hino, adorarei, né? Adorarei, adorarei, adorarei. É um hino muito bonito ele. Adorar a Deus em Espírito e verdade é adorar na unção do Espírito Santo. É adorar como, irmãos? Na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo toma participação ativa na adoração a Deus. Você quer adorar? O Espírito Santo lhe ajuda a adorar. Amém, irmão? Amém, irmão? Ele lhe inspira, ele lhe dá graça, ele lhe dá fervor. E quanto mais a unção do Espírito está presente na vida do crente, mais ele sente vontade de adorar ao Senhor, adorar e bendizer o seu santo nome. Adorar a Deus em Espírito e verdade é adorar sentindo comunhão com os irmãos. Esse irmão, essa irmã que está aí ao seu lado, você está em comunhão com ele? Ou mesmo aquele que não está pertinho de você? Você está em comunhão? Você tem comunhão com os irmãos? Por que é necessário adorar sentindo comunhão com os irmãos? Porque a sua adoração, com a adoração do irmão que está perto de você, ou mesmo longe, juntas, somadas, elas sobem para Deus. Isso é agradável ao Senhor. Isto, pois, se eu tiver com o meu coração cheio de rancor e ódio contra o meu irmão, eu posso aqui me esgoelar, gritar, e a adoração, se é que pode ser chamada de adoração, não passa do céu. Tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar em comunhão com o Espírito Santo para receber dele essa unção de adoração e de louvor, e tem que estar em comunhão com o irmão, com a irmã da igreja. Se saiu de casa, fez logo lá uma briga para vir adorar aqui, perdeu o trabalho. Tem que, antes de vir para cá, pedir perdão lá. Me perdoe, minha esposa, meu marido, minha filha, meu pai. Me perdoe em nome de Jesus, que eu vou para a igreja adorar o Senhor. E se eu não estiver em comunhão com você, Ele não recebe. Amém, irmãos? Amém, igreja? E por último, adorar a Deus em Espírito e verdade é adorar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o parâmetro, é o referencial para eu e você adorarmos ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina a adorar, adorá-lo. Só a palavra de Deus. Não tem outro manual. Não adianta comprar um livro, ouvir um CD, enfim. Não. O manual para adorar a Deus é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina-nos a adorá-lo. Amém? Vamos caminhando para o fim. Não devemos o que, irmãos? Leiam todos, por favor.
Paulo recomenda isso aos coríntios. Não vos façais, pois, idólatras. Aqui está o bezerro que os israelitas fizeram lá no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, embriagar-se, tirar a roupa. Fizeram lá o maior carnaval, certo? E isso não foi agradável ao Senhor. Não devemos imitar o povo de Israel. Como é que está ali? Este sim nós devemos imitar o exemplo desses moços. Os 3 jovens hebreus preferiram o que, irmãos? Eles preferiram o que, igreja? Morrer, mas não adorar a imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou fazer uma imagem colossal. Os estudiosos dizem que essa imagem era a própria figura de Nabucodonosor, que se considerava um deus. E determinou, foi decreto real. Todo mundo, quando os instrumentos tocar, tem que se ajoelhar diante da minha imagem. Os 3 jovens hebreus, que só adoravam a Deus desde a sua infância, só conhecia a Ele como Deus e Senhor de suas vidas, não se prostraram, não obedeceram. Os tambores, os pífaros e todos os demais instrumentos tocaram, rufaram para lá, e eles 3 permaneceram em pé. Dá para vocês terem uma ideia ali na figura, né? Os outros todos prostrados e eles lá em pé. Os fofoqueiros de plantão. E tem fofoqueiro de plantão, pastor? Tem, em todo lugar tem. Quer ver, tu pega, para ver se os fofoqueiros de plantão não agem imediatamente. Bota logo na internet. Glória a Deus. Os fofoqueiros de plantão correram para o rei. Rei, o senhor não baixou um decreto? Foi. E no decreto o senhor não disse que quem não se prostrasse, adorasse a imagem que o senhor mandou fazer, quando os instrumentos tocassem, seria punido? Foi. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Como é a história? Chama eles aqui. Os moços foram à presença do rei. Está lá em Daniel capítulo 3, versículos 8 a 18. Aliás, todo o capítulo 3 é essa história. E o rei perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostraram diante da minha imagem quando os instrumentos tocaram? É verdade, rei. Por que crente não pode estar titubeando? Não foi bem assim não, que a coluna estava... Nada disso. Nada disso. Crente tem que falar a verdade. O que é que crente tem que falar, irmão? Mesmo em prejuízo próprio. É difícil, mas tem que falar. Glória a Jesus. O rei, diante da afirmação dele, disse: vou mandar tocar de novo os instrumentos. Se vocês não se prostrarem, vou mandar jogar vocês na fornalha de fogo ardente, e vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Olha, irmão, se na temperatura normal já matava, e 7 vezes mais. Quanto a isto, ó rei, responderam os jovens, não temos que te responder. Não nos prostraremos. E o Deus que nós servimos nos livrará. E se Ele não nos livrar, não tem problema. A gente vai para o céu mesmo. Amém, irmão? Segurança espiritual. Na formatura da minha esposa, tiveram que ir para a missa. Todos os alunos, uma noite foi para o culto. Todo mundo foi para o culto. No outro dia, todo mundo tinha que ir para a missa. Lá foi, que eu liberei. E qualquer crente pode ir na missa. Pastor, o senhor não está desmanchando o que o senhor disse, não? Não. Você pode ir para uma missa, um culto de formatura, certo? Celebração de formatura e tal. Mas você está lá como esses moços ali, ó. Rezemos, irmão. Agora chegou a hora de não sei de que é você. Na minha formatura eu fui. Para mostrar aos meus colegas que eu não era ignorante. Fui. Quando eu cheguei lá, para a formação da fila, para entrar na igreja católica, eles se espantaram. E o senhor veio? Eu disse: vocês não foram ontem para o culto?
Seria ignorância minha não vim para a missa. E o vigário lá benzeu. Mas lá na formatura dela, na hora de benzer os anéis com água benta, umas jovens crentes entraram na fila da benzedura. E o vigário molhou lá os anéis dela e ela ficou lá no lugar. Benzeu o anel da sua mãe, o meu não. Glória a Jesus. Não é, irmão? E crente precisa de benção, irmão? Precisa? Tem alguém aqui que precisa de benção? Benzedura? Não, nós precisamos das bênçãos do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Bem, Nabucodonosor disse, então, pega esses meninos, joga lá na fornalha. Jogaram os moços na fornalha de fogo ardente, que já tinha sido aquecida várias vezes, e os soldados que foram levar eles morreram. Jogaram e ficaram esperando o resultado. Vamos ver o resultado. Como é que diz ali? O Senhor honrou a fidelidade dos jovens. O quarto homem estava onde, irmãos? O quarto homem estava com eles na fornalha. Olha aqui o quarto homem. Glória a Deus. O fogo, a labareda. Glória a Jesus. O rei Nabucodonosor olha assim e diz, peraí, não foram 3 os que nós lançamos na fornalha de fogo ardente? Foi. E como eu estou vendo 4? E o quarto homem parece com o Filho de Deus. Porque Deus tem negócio com quem adora Ele. Deus tem negócio com quem o adora. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém. Amém. Um crente judeu chegou numa casa, tinha um homem endemoniado. Ele olhou. Aí perguntou ao Senhor, Senhor, como é que eu expulso esse demônio? O Senhor disse assim, comece a me adorar. Cantando, o Senhor, ele disse, não, assoviando. Aí o irmão começou assoviando um hino da harpa, e assoviando, e o endemoniado lá caído, e daí a pouco começou a se entronchar e se contorcer e tal, e daí a pouco o demônio disse, ele vai embora que não está aguentando não, esse louvor. Amém, irmãos? Louvor expulsa demônio também. Diga amém. Glória a Jesus. Amém. Vamos para o fim. O último slide. O crente. Eu e você, como crentes que somos em Jesus, devemos rejeitar toda e qualquer forma de idolatria. Seja do que for. Foi idolatria, teve cheiro de idolatria, pareceu com idolatria, rejeite. Amém? Você sabe que teve crente que chorou com a visita do Papa? Chorou. Assistindo na televisão, isso é um homem santo. Santo o quê, irmão? Idólatra. Eu li agora na revista Ultimato, uma revista evangélica, que o clero romano do mundo está dizendo, graças a Deus surgiu o Papa mais mariano que o mundo já teve. Mariano, que adora Maria. Não é o irmão lá da Sub, não. Mais mariano, o Papa Francisco adora a Virgem Maria. Ele é devoto dela. O culto à Virgem Maria vai ser reforçado na Igreja Católica do mundo. Veja só, irmão. E como é que um crente chora por causa das palavras e tal? Irmão, tira a idolatria do teu coração. Vamos lá. Como é que diz 1 Coríntios 10 e 14? Portanto, meus amados, faça o quê? Fugir da idolatria. E por último temos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É João que diz isso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não queira negócio com ídolo. Não queira negócio com ídolo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se afasta da idolatria. Se afasta dela. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?